Olá pessoal, tudo bem? Fala aqui professor Douglas Prado. Hoje o tema dessa aula é a arbitragem. E para começar, nada melhor do que um conceito, uma definição sobre o que este método de solução de conflito é. A arbitragem é um método adequado de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou de mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, de um contrato, né? Decidindo com base no que está neste contrato, sem a intervenção do Estado, do poder estatal, sendo que a decisão destinada a assumir é a mesma eficácia de uma sentença judicial. A sentença arbitral, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Tá? Definido este conceito inicial, vale aqui a gente trazer um breve histórico da arbitragem, porque muitos podem achar que a arbitragem é nova ou é um assunto novo, e na verdade não. A arbitragem já era usada lá na Grécia Antiga e entre os romanos, como uma forma de resolver disputas sem recorrer a tribunais públicos. Também era comum nas civilizações orientais, como os chineses, os indianos, lá na Idade Média. E durante a Idade Média, a arbitragem foi amplamente utilizada nas relações comerciais, especialmente por mercadores e em feiras comerciais, quando o acesso à justiça do Estado, à justiça estatal, era mais limitada. Trazendo um pouco mais adiante para a época moderna, com o fortalecimento dos Estados nacionais e dos sistemas judiciários estatais, a arbitragem acabou perdendo um pouco seu espaço, mas continuou a ser usada em questões comerciais entre os Estados. No século XIX, a arbitragem volta a ganhar força, com o aumento do comércio internacional. Por volta de 1899, foi criada a Corte Permanente de Arbitragem lá em Haia, voltada para os conflitos entre os estados. Já agora, no século XX, houve grande crescimento da arbitragem comercial internacional. Foram criadas instituições arbitrais muito importantes. Até hoje, né, são extremamente importantes. A ICC, a Câmara de Comércio Internacional, foi criada em 1923, a sede é em Paris, e é um CITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, que elaborou regras modelo para a arbitragem. No Brasil, trazendo aqui para o Brasil, a arbitragem já era prevista lá no Código Civil de 1916, mas era muito pouco usada. O grande marco foi a Lei de Arbitragem, a 9.307, de 1996, que modernizou o Instituto, tornando a arbitragem, a Lei de Arbitragem brasileira, conhecida também como LBA, uma das mais importantes e respeitadas legislações de arbitragem no mundo. De 96 até 2001, nós passamos por um período de entender se era ou não constitucional a lei de arbitragem. Mas em 2001, o Supremo Tribunal Federal declara a constitucionalidade da lei de arbitragem, consolidando a arbitragem como meio legítimo e eficaz de resolução de controvérsias. Em 2015, a Lei 13.129 traz algumas reformas para a Lei 9.307, né, permitindo a arbitragem em questões societárias envolvendo a administração pública. Bom, trazendo esse contexto inicial para vocês sobre a arbitragem, eu vou compartilhar com vocês agora um material para a gente visualizar melhor as questões da arbitragem. Aí vocês estão vendo o nosso material sobre arbitragem. Bom, a definição a gente já deu lá no começo, mas aí no material vocês estão vendo que é a mesma definição, né, a conceitualização. As duas legislações, na verdade, é a Lei 9.307, com as alterações que eu acabei de falar da Lei 13.129 de 2000, né, que traz essas questões de a permissão da arbitragem na administração pública, em questões comerciais, né, e alguns outros retoques numa já excelente legislação, a Lei 9.307 de 96.
né? A Lei 9.307 também é conhecida como a Lei Marco Maciel, porque o antigo senador, falecido senador Marco Maciel, foi quem deu grande impulso para a aprovação da Lei Brasileira de Arbitragem. A arbitragem tem algumas características marcantes. Isso é muito importante para a gente já começar uma diferenciação com o poder estatal, porque não há como a gente ter um método de solução de controvérsias, que é uma jurisdição própria, se a gente não acaba comparando com o poder judiciário, a jurisdição estatal. Bom, o primeiro deles é a celeridade, né? Lá no artigo 23, da Lei de Arbitragem, fala expressamente que a sentença deve ser dada em até 6 meses. Na verdade, esse prazo pode ser prorrogável, né? A arbitragem hoje, a gente tem aí questões menos complexas sendo decidida nesse tempo, né, em até 180 dias, mas existem algumas questões que muitas vezes ultrapassam e é permitida essa prorrogação. Mas nada comparado à demora, né, do Poder Judiciário e outras características a gente vai falar agora que diferenciam bastante. Outra questão muito importante, e é um dos grandes avanços e um dos grandes queridinhos da arbitragem, é a confidencialidade, né? Apenas as partes e o árbitro toma o conhecimento do conflito, ou seja, não há publicidade sobre aquilo que se discute e sobre aquilo que, inclusive, é decidido na arbitragem. Não existe até o presente momento, não existe Jurisprudência. jurisdição sobre decisões arbitrais. Não, ela é plenamente confidencial, tanto do início, no meio e no fim. Sempre a confidencialidade é um dos queridinhos, né, é, é, da lei da arbitragem, justamente porque muitas vezes quem está envolvido na controvérsia não gosta, não é produtivo que seu nome seja divulgado, seja nas questões públicas ou qualquer outra coisa que o valha. Muitas vezes até para as próprias pessoas que giram em torno daquelas empresas, por exemplo, não sabem, não geram um sentimento de medo. Por exemplo, funcionários, olha, a empresa está sendo processada ou alguma coisa nesse sentido. Não, a arbitragem ela começa confidencial e termina confidencial. Custos. Quando a gente fala de custo, né, existe uma certa lenda que a arbitragem é altamente custosa, cara, elitizada, né? Mas o que é o custo? A pergunta que se faz é o que é custo? O custo, na verdade, você precisa agregar tempo, dinheiro, contingências, logística, tudo cabe dentro de uma confidencialidade, publicidade, reputação, tudo cabe dentro do custo, né? Então, com quanto as empresas que fazem gerenciamento de questões arbitrais, conhecidas no Brasil, em especial como câmaras de mediação e arbitragem, ou câmaras de arbitragem e mediação, tenham as suas tabelas de custas, muitas vezes acabam assustando, mas o custo não deve ser pensado única e exclusivamente pelo valor que você vai despender para os árbitros decidirem ao final do dia essa questão. Mesmo porque existem vários mercados para as câmaras de arbitragem. E quando? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Quando você escolhe em que câmara vai, em que empresa vai gerar esse conflito, você já tem noção de quanto você poderá gastar ou deverá gastar num eventual conflito, né? Outro ponto importantíssimo, né? A arbitragem, nós temos a questão de quem escolhe os árbitros são as partes, né? O primeiro exercício de consenso é a escolha dos árbitros, né? Muitas vezes as câmaras, né, de arbitragem e mediação, tem um rol de árbitros, né, tem um quadro lá de especialistas, e que as pessoas vão, muitas vezes, escolher pelos seus currículos, pelas suas expertises, pessoas ligadas, né, à área que está sendo discutida. Né? Não é como no judiciário, que é um juiz generalista ou é randômico. Né? Você não escolhe em que vara vai cair, em que juiz. A arbitragem, diferente disso, você escolhe as pessoas pelo nome, pela especialidade, pela expertise, pela experiência de tudo que está envolvido quando ele for decidir. Então, assim, essa já é um exercício de não só autonomia da vontade, mas de liberdade de escolha para quem irá decidir suas questões. Flexibilidade de acesso, né? As partes têm livre acesso aos árbitros. Muitas vezes é criado algum não,
um aplicativo de nuvem, onde você deposita os documentos, e os documentos que podem ter acesso às partes livremente. Muitas vezes você pode ter acesso ao árbitro por um grupo do WhatsApp, é criado um grupo do WhatsApp daquela arbitragem, em que você tem acesso à divulgação, ou os árbitros, mesmo como administradores, sem permitir mensagens, eles vão divulgando os prazos, e a própria Câmara vai divulgando prazos, ou seja, a liberdade de acesso é ampla, né? Uma coisa difícil hoje no judiciário, né, de você ter acesso ao julgador, né? Então, a arbitragem tem essa vantagem também. Tem a questão, é que quando a gente fala de escalonamento, né, a gente está falando de cláusulas escalonadas. O que são cláusulas escalonadas? Eu posso escolher dentro da arbitragem se eu vou passar por um procedimento autocompositivo antes de ter a questão, né, o problema, o conflito, olhado pelos árbitros, né? Então, por exemplo, eu posso escolher a mediação, numa cláusula média-arb, ou seja, mediação antes da arbitragem. Diferente disso, eu também posso prever que depois do início da arbitragem eu posso ter mediação, um sistema autocompositivo de solução de controvérsias, mesmo já endo arbitral, ou seja, dentro da arbitragem em andamento, dentro de procedimento arbitral. Então, assim, existe essa liberdade de você tentar autocomposição sem, na verdade, determinar alguém que determine ou que te convide para isso. Já está previsto em cláusula contratual. Dito tudo isso, a gente precisa falar dos princípios, que esses princípios também estão expressos, não só na legislação, como fazem parte do contexto da arbitragem, né? Como eu já disse, né, brevemente, a autonomia da vontade é a expressão da liberdade da escolha das partes. Então, antes de iniciar a arbitragem, muito provavelmente as partes já decidiram em uma cláusula de contrato que, se eventualmente elas tivessem um problema, elas escolhem a arbitragem como jurisdição própria e privada para decidir as suas controvérsias, né? Então é isso, essa liberdade, essa autonomia na vontade. Um dos princípios mais importantes e mais conhecidos, e se não exclusivos da arbitragem, é o princípio da competência-competência. Em alemão, competens-competens. É o princípio exclusivo e único da arbitragem, que está previsto lá no artigo 8º, ou seja, o árbitro ele tem liberdade de escolher sobre sua própria competência. O árbitro se diz, né, ele mesmo diz se ele é ou não competente para estar ali como jogador, juiz de fato e de direito daquela arbitragem, daquele procedimento arbitral. Devido ao processo legal, deve seguir os ditames regulares da tramitação do processo e vejam, as câmaras arbitrais têm a sua regulamentação própria, elas têm livros de regras próprios, elas têm como se fossem mini códigos de procedimentos. Uma câmara não precisa fazer um rol de procedimentos igual a outra. Cada câmara tem o seu rol de procedimentos próprios. E isso é muito interessante, né? Isso também é um alerta para quem for trabalhar com arbitragem, sempre que escolher uma câmara, pesquisar antes de escolher para saber como são os procedimentos. E se já estiver dentro da arbitragem, procurar lá, via de regra, nos próprios sites das câmaras tem, né, os regulamentos dela, e você segue os prazos, os ditames que estão previstos naqueles regulamentos, que não acompanham o Código de Processo Civil ou alguma outra legislação positivada nacional. Tá? Elas seguem as regras da própria Câmara. Imparcialidade, né? É o livre convencimento do árbitro, né? Ou dos árbitros, né? Então, assim, são os alicerces da arbitragem. O juiz vai decidir de forma imparcial sobre aquilo que foi apresentado, as provas, as testemunhas, a perícia técnica, ou seja, sobre aquilo que foi apresentado para ele durante o procedimento arbitral. Contraditório, as informações e reação das partes, né? Ou seja, é sempre permitida. A partir que tem uma manifestação de uma parte, do requerente, por exemplo, de quem iniciou a arbitragem, o requerido tem todo o direito de se contra-manifestar sobre aquelas questões, aquela perícia, aquele laudo técnico, enfim, as provas que são também apresentadas. Igualdade das partes acaba sendo um desdobramento, né, do contraditório, porque as partes são tratadas de forma igual, né, que é um ato inerente, né, são atos inerentes do procedimento arbitral. Dito tudo isso, a gente passa a discutir um pouco sobre a natureza jurídica da arbitragem.
E quando a gente fala de natureza jurídica, a gente pensa em quatro correntes, né? Muitos dizem três correntes. Atualmente a gente trabalha com quatro correntes existentes, né? A corrente privatista, né? Que é baseada em um contrato, e que ela diz que a arbitragem é oriunda dos contratos e decidido em cima daquilo que está previsto no contrato deve ser à vontade, o livre convencimento do árbitro, né? Não tem força executória e não tem respaldo na jurisdição do Estado. Então, essa é uma corrente. Nós temos depois uma evolução, uma corrente publicista ou processualista, que a natureza jurisdicional depende muito. E depende muito do quê? Depende muito do que está previsto no contrato, depois na convenção arbitral, né? A decisão do árbitro, mas, por ter essa natureza processualista, ela se reveste de jurisdição. Se revestindo de jurisdição, essa decisão ela quando ela é tomada, ela serve para as partes que estão envolvidas ali, mas ela não tem caráter executório, então ela ainda depende de um poder, né, público ou do Estado para poder ser executado. Nós temos uma corrente intermediária, né, que liga-se à vontade mais à jurisdição. Então, a vontade prevista lá no contrato, que não tinha caráter de jurisdição, e depois a corrente publicista ou a processualista, que se reveste de jurisdição. Então, você une a vontade com a força de executar essa força, mas com auxílio de alguém, né? Você sempre vai precisar do auxílio de alguém para, apesar de você ter uma jurisdição própria, você ser independente, você precisa de alguém para executar. E atualmente, a corrente que mais se fala como uma corrente mais reconhecida é a corrente em que a arbitragem tem jurisdição própria. E é assim mesmo. A arbitragem ela tem a jurisdição própria. Ela é um sistema de normas e regulamentos independentes, sem vínculo nenhum com qualquer outra legislação e não deve seguir outras legislações. Ela deve seguir somente a legislação dela mesma, a Lei 9.307. Tem jurisdição absolutamente própria, né? E as suas decisões têm caráter de sentença, né? Comparadas a uma sentença judicial. Muito embora essa seja corrente como uma jurisdição própria, e a arbitragem é uma jurisdição própria, a gente não pode esquecer que, infelizmente ou felizmente, uma Câmara Arbitral, um tribunal arbitral, quando se formam os árbitros, quando se formam, inicia os procedimentos no tribunal arbitral, ao final do dia, quando eles emitem uma sentença arbitral, se essa sentença for necessário ser executada, uma Câmara privada não tem força de execução. Não tem, por exemplo, sequestro de bens, impedimento de ir e vir, algum tipo de restrição, um bacen-júri que você bloqueia bens. Infelizmente, uma câmara privada de arbitragem não tem essa força. Então, existe a figura da cooperação jurisdicional que a gente vai falar logo ali na frente sobre. Apesar de uma independência plena e uma jurisdição própria, o que há, sim, é uma necessidade de cooperação para se fazer valer uma sentença que tem igual caráter de uma sentença judicial. Mas não é uma dependência, mas sim uma cooperação. É sutil essa diferença, a gente vai discutir ali na frente. Passando à frente, nós temos o gênero. O gênero convenção arbitral. O que é uma convenção arbitral? Convenção arbitral é quando se forma duas espécies dentro de uma vontade arbitral, que é a cláusula compromissória ou a cláusula arbitral, e o compromisso arbitral. Então, quando se forma uma convenção, ela está prontinha para ir à frente num processo arbitral, porque ela está completa, com tudo que se é necessário e o que a lei exige para que um procedimento arbitral siga à frente sem nenhum vício. Falando da cláusula compromissória, a gente tem que pensar o quê? Cláusula, eu pensei ela antes, né? Eu estou pensando ela antes de acontecer. Então, ela é antecedente a um conflito. Eu penso ela antes, quando eu estou fazendo um contrato, que muitas vezes não tem natureza de pensar em conflitos, mas o contrato, um contrato comercial, um contrato empresarial, um contrato internacional, um contrato que seja, um contrato de imóveis, um contrato até com administração pública, eu coloco nesses contratos, via de regra, ou quase que obrigatoriamente, como eu vou resolver se houver conflito.
E aí, lá, neste momento antecedente, você vai dizer, em uma determinada cláusula, que você elege, se houver um conflito, a jurisdição arbitral para resolver as suas questões. Tá? Então, essa cláusula compromissória, ela significa que é um compromisso que eu faço com você ou com a outra parte, que se a gente tiver um problema, a gente vai levar para a justiça arbitral. Lembre-se, cláusula compromissória ou cláusula arbitral antes, antecedente. Quando eu estou fazendo um negócio, estou elaborando um contrato, ok? Muitas vezes nem pensando em conflito, mas a regra diz que a gente tem que determinar como a gente. Porque se não se fala nada, você vai para a jurisdição geral, que é a jurisdição do Estado, que é o Poder Judiciário. Cláusula compromissória ou cláusula arbitral é a expressão da vontade das partes, como acabei de falar para vocês, que compromete a levar o conflito eventual à arbitragem. Nós temos dentro da cláusula compromissória algumas espécies, né, alguns modelos de cláusulas, alguns tipos de cláusula arbitral ou cláusula compromissória. Então, um modelo geral, né, um modelo bem geral, é um modelo institucional. A gente vai falar depois sobre a arbitragem institucional e ad hoc, mas vamos pensar em que eu estou levando para uma Câmara, né? Então vamos lá. É um exemplo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Qualquer litígio originário do presente contrato, por exemplo, inclusive quanto à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem administrada pela Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conhecida como CanFiesp, de acordo com seu regulamento, constituindo-se a... Lembra do regulamento que eu falei, que é o livrinho de regras, tá vendo? É aí que tá, aí tá, eu saio de legislações gerais de judiciário, positivadas para outros fins, e entro uma legislação específica que é criada dentro da Câmara, constituindo seu tribunal arbitral com um ou três árbitros, indicado na forma citada no regulamento. Professor Douglas, um ou três árbitros não entendi. Gente, a arbitragem, ela deve ter uma. Existem a previsão de arbitragem expedita ou arbitragem com árbitro só, né? Existem alguns nomes, a gente fala expedita ou arbitragem mais simples ou expressa ou com árbitro só. E muitas vezes a arbitragem que se elege um tribunal arbitral que é composto de três árbitros. Por que três? Porque se fossem dois, se um decidisse para a parte A, outro decidisse para a parte B, quem iria falar quem está certo e quem está errado? Ou se fossem quatro, a mesma coisa. São três, é um número ímpar, porque a decisão pode ser unânime ou majoritária. Ou seja, nunca vai haver uma decisão ambígua, né? Em que um decide para o A e outro decide para o B e não se sabe quem levou. Então nós temos um ou três árbitros. Quais são as espécies, os tipos, né, os modelos de cláusulas? Vejam aí. Principais são cláusula cheia, que é a completão, a tudão, né, a cláusula que tem tudo, a cláusula vazia, aquela que falta alguma coisa, apesar de não ser inválida, pode até ser, mas via de regra ela não é inválida, mas ela precisa ser completada, e uma cláusula doente ou cláusula patológica, que essa sim é digna de anulação. É uma cláusula, muitas vezes, até nula. Ela não tem efeito. Vamos para os exemplos? A cláusula cheia está prevista lá no artigo 5º da Lei de Arbitragem. Ela leva a arbitragem institucional, sendo inaugurada a arbitragem segundo as regras daquele regulamento. E a cláusula descreve tudo o que é necessário para iniciar a arbitragem, e isso, tudo que é necessário para iniciar a arbitragem, está lá no artigo 19 da Lei Brasileira de Arbitragem. Sugestão forte que os senhores estejam com a legislação em mãos para ler essas duas cláusulas, esses dois artigos, o artigo 5º e o artigo 19 da Lei Brasileira de Arbitragem. Vamos para um exemplo? Aí está o exemplo. Qualquer controvérsia oriunda deste contrato ou com ele relacionado será definitivamente resolvida por arbitragem. A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a CAN-CCBC, e obedecerá às normas estabelecidas no seu regulamento, cujas disposições integram o presente contrato. O tribunal arbitral será constituído por um ou três árbitros, o arbitragem terá sede na cidade X, estado Y, o procedimento arbitral será conduzido em idioma tal, a lei aplicável será tal, e aí você pode descrever pormenorizadamente tudo o que você quer
da forma que você quer que seja feita essa arbitragem, de acordo com as regras que você já pesquisou, porque você é inteligente, você já pesquisou como são as regras e os regulamentos da CAN-CCBC. Isso é uma cláusula modelo cheia, ela tem tudo, é uma cláusula fechada que não deixa margem para dúvidas. Uma cláusula vazia, né? Pode ser chamada de cláusula em branco ou lacunosa. Ela não traz os elementos, como eu falei para vocês, traz um branco, né, contra a forma de instauração e deverá ser suprida pelo compromisso arbitral. Lembram? Convenção arbitral é o gênero, as espécies, cláusula e compromisso. Então, o compromisso é um segundo momento que a gente já vai falar já já. Celebrado pelas partes ou por intervenção do Poder Judiciário. Epa, o que o Judiciário tem a ver com isso? Calma, a gente chega lá. Olha uma cláusula vazia, um modelo. Qualquer controvérsia oriunda deste contrato ou com ele relacionada será definitivamente resolvida por arbitragem. Aonde, de que forma, em que câmara, vai ser ad hoc, vai ser institucional. Ad hoc é quando você escolhe um árbitro como de qualquer pessoa, você pode se nomear ela como árbitro. Tá? Institucional é quando é dentro de uma câmara de mediação e arbitragem. Em que estado, em que cidade, em que língua, qual a lei aplicável, é equidade ou é por direito, enfim gera muito mais dúvidas do que solução. Ah, mas isso é uma cláusula nula. Não, não é. É possível completá-la. A terceira espécie é a cláusula doente ou cláusula patológica. É uma cláusula absolutamente contraditória, incongruente, sem pé nem cabeça, confusa, ambígua e até de difícil interpretação. A imprecisão pode comprometer a certeza quanto à vontade das partes, ou seja, é quase que impossível que ela seja efetivada. Então, você já vai no cerne da vontade das partes. Será que as partes realmente tinham vontade de arbitragem, de acordo com uma cláusula tão, chega a ser até esdrúxula como essa? Vamos ver aqui um exemplo. Olha essa cláusula. Qualquer controvérsia oriunda, a arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem de Belém e obedecerá às normas estabelecidas no seu regulamento, cujas disposições entregam o presente contrato. Tá. Esse Centro de Arbitragem de Belém existe? Já começa por aí. Não, não existe. Já começou por aí. O tribunal arbitral será constituído por 4 árbitros. Opa, como 4? É impossível ser árbitros de número par. Indicados pelas partes, tudo bem, até aí, ou escolhido pelo dono do centro de arbitragem. Que isso? Como assim? O dono é que escolhe? Isso está previsto no regulamento? Bom, se nem existe o centro de arbitragem de Belém, a arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Bom, existe uma cidade de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro? E o centro de arbitragem é de Belém, não fica nas partes. Ou seja, gente, só para exemplificar para vocês, é um completo absurdo. É uma cláusula que não dá para ser executada, é uma cláusula nula ou anulável, tá? Dependendo do caso. Ela pode ser mista, tem algumas coisas de veracidade, e que aí a gente vai depender da interpretação que você for fazer dessa cláusula. Você pode fazer até um recompromisso apartado, anulando esse e utilizando, como pela livre disposição das partes. Chegando para a segunda fase, lembrem-se lá, convenção arbitral é o gênero, a espécie A. Antes, cláusula arbitral ou cláusula compromissória. E aí vamos para o segundo ponto, o compromisso arbitral. É o que é depois do que surge o conflito ou depois que as pessoas decidem ir para a arbitragem, obviamente oriunda de um conflito. Né? É a segunda fase da manifestação pela convenção arbitral. Na cláusula, as partes se comprometeram a levar para a arbitragem. Litígio futuro, incerto e eventual. Já o compromisso é a expressão da vontade das partes em sim, temos conflito e sim, vamos para a arbitragem. Tá? Mais uma vez, isso é muito importante. Cláusula arbitral ou cláusula compromissória. Antes. Então, lá quando a gente fez o nosso contrato, a gente decidiu que ia levar para arbitragem. O compromisso é a confirmação e a afirmação de que nós vamos respeitar a cláusula, surgiu o conflito e sim, nós vamos para o juízo arbitral. Né? É um acordo bilateral pela qual as partes renunciam definitivamente à jurisdição do Estado e se obrigam a submeter a árbitros indicados por eles mesmos, né? Para decidir sobre as questões que geraram essa vontade de procurar a arbitragem. Tá? Então,
Este é o compromisso arbitral. Tá? Então, para você formar uma convenção arbitragem, né, arbitral, você precisa desses dois elementos. Né? Eu posso formar uma convenção arbitragem sem uma vontade antecedente, sem uma cláusula? Eu até posso, mas até posso, através do compromisso, né, arbitral, eu consigo manifestar vontade dizendo: nós não tínhamos decidido nada anteriormente, mas agora queremos. Então, se elabora um aditivo contratual para o contrato que vocês não tinham dito nada, assinam-se, e aí o compromisso estabelece a convenção arbitral, essas duas partes, e segue para a arbitragem. Mas existe a questão de pensar: poxa, mas se já não tínhamos vontade pretérita, porque agora existiu alguma força, alguma pressão. Então, é um terreno arenoso muitas vezes. Muitas vezes as pessoas fogem para o Poder Judiciário quando não tem uma decisão arbitral a seu favor, questionando que não havia vontade antecedente. Tá? Então, o que deve ficar para os senhores? Convenção arbitral. É o gênero em que duas espécies, para ela se formar, precisa de duas espécies, ou dois pontos: cláusula compromissória ou cláusula arbitral, e o compromisso. Vontade antes, quando eu fiz um contrato sobre qualquer outra matéria, e vontade, desde que seja de direito disponível, e vontade para começar a arbitragem. O compromisso arbitral é a vontade. A gente concorda com o que a gente decidiu no contrato, nós vamos fazer a arbitragem e estamos chegando no juízo arbitral para iniciar a arbitragem, ou seja, formamos a convenção arbitral. Dito isso, já indo para o final da nossa aula, a gente tem que não, isso aqui não é um rol fechado, né? Pode ser doutrinadores falam de forma diferente, mas sistematizando um procedimento arbitral, a gente, via de regra, são essas as etapas. Então a gente começa com o pedido de instituição, né? A parte que se sentiu lesada vai até o tribunal arbitral, que ele já tinha escolhido antecipadamente, pela cláusula, e pede para chamar a outra parte, né? Para formar o compromisso, que é um novo contrato dizendo: ó, beleza, a gente vai trazer para arbitragem, concordamos. A competência agora é do Tribunal Arbitral, da Câmara A, B, C, D, e é nesse momento que se forma a convenção arbitral. Então, o pedido é aquele que se sentiu lesado, chega lá na Câmara e fala: olha, eu quero iniciar a arbitragem porque eu tenho uma questão a ser resolvida. Tá? Depois de tudo isso, depois desse pedido, como eu acabei de dizer, se forma o tribunal arbitral. As partes vão escolher os árbitros. Depois que se forma a convenção, né, a outra parte vem, concorda com as regras, concorda que precisa discutir esse assunto. A arbitragem se revestiu de jurisdição. As partes vão escolher os árbitros, ou o árbitro, dependendo se é uma arbitragem com árbitro único, ou um tribunal arbitral, ou um painel de três árbitros. E aí se forma o tribunal arbitral. Escolheu os dois árbitros, geralmente uma parte escolhe um árbitro, a outra parte escolhe o outro árbitro, e esses dois árbitros, já escolhidos, escolhem o presidente do tribunal. Tá? Daí se forma esse tribunal arbitral. Aí, formado todos, né, formado esse tribunal, se assina o termo de arbitragem, que é um contrato em que todas as partes envolvidas, inclusive os árbitros, vão assinar, né, esse termo, para iniciar, né, se recolhe as custas, se paga as taxas administrativas, se paga os honorários do árbitro, e aí inicia-se o processo ou procedimento arbitral. Então, como começou? Daí chega a gente aqui no número 4, a fase 4. Como que a gente começa? Apresentação das alegações iniciais e das contramanifestações ou das manifestações da outra parte. Então, seria como uma petição inicial e uma contestação, né? Fazendo uma analogia com o Poder Judiciário. Depois vem a fase de produção de provas, e dentro da fase de produção de provas é que você pode ter testemunhas, perícia, todas as provas em direito admitidas, né, que pode ser apresentada pelas partes ou muitas vezes até solicitada pelos árbitros. Depois dessas avaliações de produção de provas, as oitivas, as reflexões, os árbitros vão emitir a sentença. Cada um pode emitir a sua própria sentença, pode ser uma sentença conjunta, e vão dizer quem tem razão. Lembre-se, a arbitragem é um sistema heterocompositivo, onde há decisão imposta. Emitida a sentença, é apresentada para as partes a sentença, e aí vem um outro diferencial importantíssimo da arbitragem. A sentença arbitral, desde que esteja plenamente correta dentro da legislação,
ela é irrecorrível. Não há recurso para uma sentença arbitral. Porque você discute numa sentença arbitral muitas vezes é erro de forma. Errou o nome, errou o valor, errou o local da execução, ok. Mas o mérito não se discute mais pelo Poder Judiciário. Isso é uma das grandes vantagens, a questão da celeridade. Não há recursos infindáveis na arbitragem. A arbitragem se finda com a sentença emitida pelo árbitro ou pelo painel de árbitros. Finalizando, senhores, a gente vai falar da figura do árbitro. Está lá descrito no artigo 13 da Lei de Arbitragem. Qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Por isso que eu falei há pouco sobre o árbitro ad hoc. Eu posso escolher qualquer pessoa que eu acredite que seja um expert numa determinada área para ser árbitro, né? Não há necessidade de capacitação, diferente de outros métodos consensuais de solução de controvérsia. A arbitragem você não precisa fazer um curso para ser árbitro. Não há necessidade disso. É uma pessoa de confiança das partes, tá? Mas a regra é que a arbitragem ocorra dentro de uma instituição, ou seja, de uma empresa especializada em gerenciamento de processos arbitrais. Uma câmara de mediação arbitragem, de arbitragem e mediação. Como eu disse, o artigo 18 diz expressamente que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir não precisa ser homologada por qualquer outro órgão, muito menos pelo Poder Judiciário, né? E o artigo 31, a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, sendo condenatória, constitui título executivo. E aí é que tá, eu já falei para vocês antes e vou falar de novo. Aí a gente precisa do quê? Não de homologação, não de ratificação, não de exame, não de uma reavaliação. Muitas vezes, se for necessário uma execução, você vai precisar do quê? De uma cooperação. Você precisa de cooperação do Poder Judiciário para fazer essa execução, porque uma empresa privada não tem este poder. Aqui falo só algumas questões sobre o árbitro, né? Sobre jurisdição própria, que a gente já falou durante a aula toda, e vem o que eu falei para vocês sobre a cooperação jurisdicional, que é o último tópico que a gente está comentando, que fala sobre no artigo 7º, e eu sugiro mais uma vez que vocês tenham a legislação na mão, né? A lavratura do compromisso, a carta arbitral no artigo 22C, o artigo 22, parágrafo 2º, a condução de testemunhas. Ora, eu preciso ouvir uma testemunha. A Câmara Arbitral não tem poder de polícia, não tem poder coercitivo de bater lá na porta da sua casa e falar, ó, você precisa ir testemunhar. Você pode enviar uma carta dizendo sobre a necessidade, a pessoa fala, ó, não é do Poder Judiciário, eu não vou. Por isso que você precisa da cooperação do Poder Judiciário para essas tarefas de Estado, essas prerrogativas que só o poder público tem. E efetivação no 22A e B, efetivação de algumas medidas de urgência e cautelares. Veja, em muitas questões arbitrais, você precisa parar uma obra, você precisa embargar uma obra, e uma Câmara Arbitral não tem, como eu disse, essa prerrogativa. E ela vai pedir para quem? Mais uma vez, cooperação do Poder Judiciário, apresentando para o Poder Judiciário as questões de fato e de direito, na necessidade, muitas vezes, efetiva daquele embargo, daquela suspensão, daquela parada ou daquela medida cautelar ou de urgência, e o Poder Judiciário vai cooperar e vai emitir a sua apreciação e vai emitir a ordem de urgência ou a ordem cautelar para que as medidas sejam tomadas. Então, pessoal, encerrando esse compartilhamento com vocês aqui, essa foi a nossa aula sobre arbitragem. Espero que eu tenha contribuído para vocês. Deixo aqui no próximo slide os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso. Um grande abraço a todos e fiquem bem. Tchau!